Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste sábado, dia 7 de fevereiro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Marcos 6, versículo 34. A obra de Jesus foi congregar as ovelhas dispersas do rebanho de Deus. Quando ele e os seus missionários apóstolos desembarcaram, encontraram uma multidão que tinha corrido a pé de todas as cidades para encontrá-lo. É o evangelho de hoje. Jesus estava indo descansar com os seus missionários. Eles estavam voltando da missão em que tinham visitado vilas, sítios e cidades. Estavam fugindo do afluxo de gente que não lhes permitia nem tempo para comer. A numerosa multidão que chegou a pé para encontrá-lo os surpreendeu. Jesus ficou tomado de compaixão e os sentiu como ovelhas sem pastor. Aí começa tudo, na compaixão. Jesus viu aquele povo que o procurava e lhe doeu o coração de vê-lo tão necessitado, tão fragilizado. Para uma pessoa do interior como Jesus, dava pena ver um rebanho sem pastor. As ovelhas se dispersam, os carneirinhos viram presas fáceis para as feras e os ladrões. Não tem quem guie a um bom pasto. E olha que Jesus estava levando os discípulos para um lugar afastado para eles descansarem um pouco, pois estavam voltando muito cansados de uma missão. Diante daquela cena, ovelhas sem pastor, esqueceu-se o descanso e Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas, diz o Evangelho. Lendo o livro do profeta Jeremias, nos damos conta da grandeza da ação de Jesus nessa passagem e em todo o seu ministério. Em Jeremias 23, nós temos uma foto da situação do povo em certo momento do Antigo Testamento. A descrição mostra a condição que levou o Pai a enviar Jesus. O rebanho está disperso. Deus se queixa dos pastores que ele colocou para cuidar do seu rebanho. Descuidaram-se, afugentaram as ovelhas, dispersaram o rebanho. O que ele fará? Pela boca do profeta, o Senhor disse: Eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas e as farei voltar aos seus campos. Suscitarei para elas novos pastores. Farei nascer um descendente de Davi. Ele reinará como rei. Ele será sábio. Davi foi o rei que começou como pastor de ovelhas. Jesus é o pastor sábio, o novo Davi que Deus enviou para cuidar do seu rebanho. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. É o que está acontecendo nessa cena do Evangelho. Ele e os apóstolos, os novos pastores que Deus estava suscitando, sacrificaram o seu justo descanso para cuidar do rebanho disperso. A obra de Jesus foi então congregar as ovelhas dispersas. Pastoreando o seu povo, ele ensina-lhes muitas coisas e oferece a sua própria vida pela salvação de todos. Não somente congrega as ovelhas de Israel, mas congrega também as ovelhas de todas as nações, de todas as cidades, quem não pertencia a Israel. Na missa do dia do Senhor, amanhã, você pode experimentar isso. Ao redor da mesa da palavra e da mesa do sacrifício eucarístico, somos todos um só rebanho, congregado por um só pastor. Vamos guardar a mensagem. Antes de tudo, a compaixão.
Jesus viu o povo e sentiu seu coração amargurado por vê-lo tão sofrido, tão fragilizado. Ele deixou de lado outro projeto e dedicou-se a ensinar-lhes muitas coisas. Isto é a evangelização. A evangelização é o anúncio do amor do Pai pelo seu povo, que nos mandou Jesus como pastor e salvador. A evangelização nasce da compaixão e gera compaixão, caridade, amor a Deus e ao próximo. Esse rebanho congregado por Cristo, ao qual foram incorporados os pagãos, pastoreado por ele e por seus apóstolos missionários, é a Igreja. Esse evangelho de hoje nos ajuda a aumentar o nosso amor e a nossa comunhão para com o pastor, os pastores e o rebanho. Somos a Igreja de Cristo. Ele nos conduz, nos resgatando da dispersão, da exploração, da inimizade, do pecado. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Marcos 6, versículo 34. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, Tu és o nosso pastor, o pastor que o Pai prometeu para reunir suas ovelhas dispersas pela má condução de seus líderes, pelos descaminhos de quem se arvora a caminhar pela própria cabeça, dispersas por caminhos tortos de quem se deixou atrair por falsas promessas. Dá-nos, Senhor, a aumentar nossa comunhão contigo, nosso amor à Igreja e nossa lealdade aos pastores do teu rebanho. Ajuda-nos, Jesus, a viver a compaixão e a misericórdia como base de nossa vida cristã e do nosso seguimento a Ti, bom pastor, que entregou sua vida para nos comunicar a vida de Deus. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê saúde e paz. Amém. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Planeje a sua participação na Santa Missa deste domingo, amanhã. Reserve o melhor para Jesus, o nosso bom pastor. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E falta uma semana para o Carnaval. É hora de você se planejar, se já não o fez. O que vai fazer nos dias do Carnaval? A nossa proposta para quem mora na área metropolitana do Recife é participar do retiro espiritual para jovens e adultos em Jaboatão.
convivência e oração. 4 dias preciosos, longe do barulho, perto de Deus. Informações pelo WhatsApp 8199644899. Até amanhã, se Deus quiser.